Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Apesar do nosso relacionamento ser relativamente recente, eu era apaixonada pelo Altair. E justamente por isso, em vez de ficar preocupada ou nervosa, acabei ficando feliz demais quando descobri que estava grávida. Mesmo, repito, fazendo pouco tempo que a gente estava junto. Claro que bateu, sabe? Aquela espécie assim de desconforto. De repente ele não reage bem, ou então, não sei, ficar pensando que eu tivesse engravidado de propósito. Mas não. Não fiquei muito assustada, não. E foi bom reagir assim, até porque ele também ficou feliz quando eu contei. Num primeiro momento, claro que ele ficou surpreso, né? Me olhando assim, com aquela cara meio assustada. Até que sorriu, né? Me deu um abraço, um beijo. E só perguntou se eu tinha certeza. Ficou feliz. Deu para ver na cara dele e no abraço apertado que ele me deu. Depois contamos juntos para os meus pais. E naturalmente receberam uma notícia assim meio pesarosos, né? Uma certa preocupação. E depois contamos também aos pais dele. Desde o começo a pergunta de todo mundo era: e agora? O que vocês vão fazer da vida? Vão casar, morar juntos? Ali no terreno dos pais do Altair, tinha um puxado, que ele costumava guardar coisas ali, para usar suas palavras, a tranqueirada. E numa conversa que tivemos com ele, ficou resolvido que íamos dar um jeito naquele puxado, fazer uma pequena reforma, para que pudéssemos ficar morando ali pelo menos nos primeiros tempos. E quer saber? Com o tempo até foi ficando ajeitado, até que ficou pronto para a gente se mudar. Inclusive, foi construído um pequeno banheiro do lado, porque banheiro não tinha. Como não tínhamos praticamente nada, para não dizer nada mesmo, ganhamos algumas coisas da mãe dele, da minha família, cama, por exemplo, guarda-roupa, jogo de lençol, toalha, fogão, geladeira, o básico. Já dava para irmos começando, né? Fiquei tão feliz no dia em que a gente se mudou. Sabe aquela sensação que dá na gente assim, de que a gente tem o canto só pra gente, né? Eu nunca imaginei que a minha vida fosse mudar tanto e em tão pouco tempo depois que conheci o Altair. Eu não tinha dúvida de que era o homem certo para mim, desde o começo. É incrível, né? Como certas pessoas passam essa espécie de segurança. Foi mais ou menos depois de umas 2 semanas, morando ali no Puxado, que um sábado recebemos a visita de uma prima do Altair. Ela estava com a filha dela. Eu não a conhecia, mas já tinha escutado seu nome ali, na casa da mãe dele. Eu, inclusive, estava ali conversando com a minha sogra quando a visita chegou. Ela já devia saber que estávamos morando juntos, eu e o Altair, e que eu estava grávida. Aí, tão logo nos apresentamos, ela ficou me olhando assim com uma certa curiosidade, me medindo e depois falou: então é você a mulher que virou a cabeça do meu primo? De quantos meses você tá? Quase 4. Puxa vida, nem dá para perceber ainda, sabia? Tua barriga ainda nem começou a crescer. Olha, sei lá, essa Daiane, prima do Altair, era casada, tinha 3 filhos e, segundo depois eu soube pela própria Dona Glória, já tinha sido apaixonada pelo meu marido. Mas isso era bem lá no começo, quando os dois eram bem jovens, praticamente adolescentes, quando ela ainda nem tinha conhecido aquele que se tornaria marido dela depois. Se eu disser que não fiquei meio enciumada, sei lá, fiquei. Mas como era uma história muito antiga, acabei tirando aquilo da cabeça. Depois, inclusive, ela fez questão de conhecer o nosso canto, ver as nossas coisas. Dona Glória, inclusive, falou: eles ainda não têm quase nada, coitados. Estão começando agora, né? Essa cama, por exemplo, fui eu que dei pro casal. Nisso a Daiane falou:
Eu posso ver lá em casa se tem alguma coisa lá que eu posso dar para vocês, Larissa. Eu vejo e depois aviso a tia. Tudo bem? Olha, apesar daquela má impressão do começo, por conta de saber que no passado ela tinha gostado do meu marido e vice-versa, à medida que fomos nos conhecendo, tudo foi mudando. Deu para notar que era uma pessoa assim muito boa. E para minha felicidade, alguns dias depois, minha sogra veio me avisar que ela tinha ligado e dito que ia fazer uma limpa na casa dela e trazer coisas bem úteis no final de semana seguinte. E de fato, no sábado, ela voltou a aparecer. Pediu para um conhecido levar uns móveis de caminhonete. Era, na verdade, um jogo, uma penteadeira, um criado mudo e um bidê. Eu fiquei tão feliz quando vi aqueles móveis, sabe, descendo da caminhonete. Era tudo, claro, já usado, mas tudo muito bem cuidado. Não era tralha, não. Tudo muito bem cuidado, bonito. Apenas a penteadeira tinha um pequeno quebrado assim no espelho. Mesmo assim, ainda tinha um pedaço do espelho grande que dava para usar. E cá entre nós, trocar espelho é muito fácil, né? De qualquer modo, lembro que ela falou: então, Larissa, não é lá grande coisa, mas tô te doando de coração, viu? Nossa, Daiane, nem sei o que falar. Só tenho a agradecer. Obrigada mesmo, viu? Gostei muito. Até um abraço a gente trocou. E não sei explicar, mas senti uma espécie de arrepio quando a gente se abraçou. Não sei. Aquilo nunca tinha me dado. Eu cheguei a ficar meio, sabe, sei lá, coisa esquisita. Enfim, arranjei um lugar ali no puxado para os móveis que tinha ganho. Deixei o criado mudo assim, bem do lado da cama em que eu dormia. Ajeitei o bidê, a penteadeira. O espaço ficou meio apertado, né? Mas ficou tudo muito ajeitado. Quando meu marido chegou do serviço, eu lhe contei que a prima dele tinha me dado aqueles móveis. E até comentei que só precisava trocar o espelho da penteadeira. Ele olhou e pareceu ficar espantado também. A Daiane te deu isso? Nossa, que generosa que ela tá. Achei tão esquisito o jeito dele, como ele reagiu. Parecia não estar acreditando que a prima tinha nos dado aquelas coisas. Olha, estranhamente naquela noite, não me senti muito bem. Para começar, custei a dormir. Tive calafrios, assim, na madrugada. Despertei algumas vezes no meio da noite, sentindo aquela coisa esquisita. Aquilo nunca tinha me acontecido. Cheguei a pensar que pudesse ter alguma coisa a ver com a gravidez. Quem sabe eu tivesse, não sei, comido alguma coisa e me caído mal no estômago, mas não sei. Nunca tinha me acontecido. Minha gestação estava ocorrendo bem demais, de um modo normal. Até comentei com a minha sogra no dia seguinte e ela também achou que pudesse ter algo a ver com a gravidez. Algo que eu tivesse comigo. Chegou a dizer: você sabe, quando eu fiquei grávida do Altair, também tinha dificuldade para dormir à noite. Sentia dores no quadril, nas costas. Sei lá, era tudo tão complicado, mas os tempos mudaram, né? O pior é que aquela sensação desagradável acabou se tornando recorrente. Só que não sei. Comigo não tinha nada a ver com dor propriamente no corpo. Era uma sensação diferente. Às vezes sentia arrepios, calafrios eram constantes e, acredite quem quiser, até a sensação de que estava sendo observada por alguém, até isso. Como se tivesse alguém ali no quarto, uma presença, sei lá. Isso passou a pegar mais ainda quando uma noite, já de madrugada, eu na cama rolando de um lado para o outro, tentando dormir, o quarto na penumbra, dei uma passada de olhos assim pelo cômodo, até que eles pararam naquela penteadeira que eu tinha ganhado da prima do Altair,
mais especificamente no espelho. Não tínhamos trocado o espelho ainda, ou seja, ele ainda estava quebrado. Fiquei olhando para aquele espelho, assim, tudo meio escuro, quarto. Só que de repente, pelo reflexo, tive a impressão de ter visto, sei lá, uma espécie de vulto. Um reflexo. Não sei. Na verdade, não foi só impressão. Eu realmente vi. Até porque estava de olho muito aberto. Sabe quando alguma coisa passa na frente do espelho? Vi aquele vulto e senti aquele gelo na espinha. Aliás, mesmo agora, só de lembrar, volto a sentir o mesmo arrepio. Acordei meu marido na mesma hora e contei o que tinha acontecido. Ele também ficou meio assustado, porque me viu nervosa. Cheguei, repito, quase a dar um grito. Era como se uma pessoa tivesse passado na frente daquele espelho. Eu vi, ele levantou, acendeu a luz e ficou ali tentando me acalmar. Você deve ter sonhado, Larissa. Tem nada aqui. Não foi sonho. Isso eu garanto. Quem é que sonha acordado? Eu estava muito bem acordada. O pior de tudo foi que isso mexeu tanto com a minha cabeça que acabei ficando sugestionada. Bastava deitar, bastava meu marido apagar a luz para que eu já ficasse pensando naquele acontecimento. Eu até evitava olhar para o espelho, mesmo no escuro, com medo de que aquilo se repetisse. Nunca tive medo desse tipo de coisa, nem de dormir sozinho, ficar no escuro. Mas depois do que houve, do vulto que eu vi ali no quarto, fiquei meio abalada. Até porque, além do vulto, passou a ser recorrente eu sentir aquelas esquisitices, aqueles calafrios. Repito, parecia até que tinha alguma coisa ali no quarto. Ou alguém me observando. Eu cobria a cabeça e abraçava o meu marido para aquilo sair, sabe, do meu domínio. Era só assim que eu conseguia dormir. Do contrário, ficava me torturando, imaginando que se abrisse os olhos ia acabar vendo algum vulto ali no quarto. Lembro que uma noite eu tomei banho de chuveiro, me sequei, fiquei ali, sabe, sequei o cabelo, aí me sentei no quarto diante da penteadeira e comecei a escovar o cabelo. Eu estava sozinha, pois o Altair estava assistindo televisão na casa da minha sogra, até porque era cedo ainda, 9 e pouco da noite. Até que depois de escovar o cabelo, eu também tinha a pretensão de ver televisão também. Estava ali bem tranquila, passando a escova e me olhando naquele espelho quebrado, ainda quebrado. E foi então que aconteceu o impensável. Sabe quando falta energia elétrica, assim, por um segundo? Deu aquela piscada na luz, só que quando a luz voltou, vi aquela coisa atrás de mim pelo reflexo do espelho. Era uma sombra sem rosto. Mas deu para ver, tudo assim muito rápido. A luz piscou, aquela coisa apareceu assim atrás de mim, aí a luz piscou de novo e o vulto sumiu. Só que foi o bastante para me fazer pular daquela cadeira. Na verdade, dei um grito. E o grito que dei foi só o começo. Porque logo eu dei outro grito, fiquei apavorada. Comecei a gritar como uma histérica ali naquele quarto. Tão apavorada que tentei derrubar a porta na base da trombada, tamanho o meu desespero. Bati com tudo e desabei no chão. Por conta dos gritos, logo todo mundo estava ali puxado. Meu marido, minha sogra, meu sogro, como me encontraram caído no chão, meio que desmaiada,
Pensaram que tivesse acontecido alguma coisa relacionada à minha gravidez e me levaram até o posto 24 horas. Eu estava tão assustada, tão agitada. Contei a todos o que tinha acontecido de fato. E aí ficou todo mundo me olhando sem saber o que pensar e o que dizer. Não sei se acreditaram em mim, creio que não, mas eu sabia muito bem o que tinha visto. Bastava fechar os olhos que aquela coisa que eu tinha visto era como se materializasse, pelo menos ali na minha memória. E fiquei tão apavorada que não quis dormir lá no puxadinho. Lá eu não durmo, Altair. Tem alguma coisa naquele quarto, eu vi. Lá de hoje que eu ando vendo coisa lá. Acabamos dormindo ali dentro mesmo, na casa dos meus sogros, no quarto de solteiro do Altair. No sábado, fui visitar a minha mãe, contei a ela o que estava acontecendo e, preocupada comigo e com a gestação, ela resolveu me levar até uma benzedeira. Eu nunca acreditei em benzedeira. Nunca coloquei fé nisso. Mas do jeito que eu estava, eu aceitei na mesma hora. Depois de me benzer, a mulher perguntou o que estava acontecendo comigo. E eu contei praticamente tudo, inclusive, sabe, aquele episódio ali dos vultos que eu tinha visto no reflexo do espelho. E ela falou: você me disse que esse espelho está quebrado? Olha, filha, não sei se você sabe, mas não presta, viu? Espelho quebrado, isso não atrai coisa boa. Aliás, você ganhou essa penteadeira de alguém, pelo que você me falou? Foi da prima do meu marido. Tá, mas você sabe se essa pessoa tem alguma coisa contra você, contra teu marido? Quando você recebe alguma coisa de alguém com energia negativa, você pode acabar sendo prejudicada, né? Ou influenciada de algum modo. Acabei contando toda a história a ela. Que tinha sido um presente de uma prima do meu marido. E que no passado, essa prima tinha sido apaixonada por ele. E bastou eu dizer isso para ela fazer uma careta. Será que essa mulher não andou fazendo um trabalho em cima dessa penteadeira? Tem muita gente má nesse mundo, viu, filho? E o mal opera de um jeito que você não faz nem ideia. Ela acabou sugerindo que eu me desfizesse das coisas que a prima do Altair tinha me dado. E pediu que eu fizesse isso o mais rápido que pudesse. O pior é que eu puxei da lembrança e, de fato, antes de ela me dar aqueles móveis, nada demais acontecia na hora de dormir. Nada. Sempre dormi muito bem. Nunca fui de ter insônia. Mas desde que coloquei aqueles móveis ali no quarto, que eu passei a ter aquelas sensações, aquelas visões. Não consegui nem dormir direito. Calafrio. Era como se tivesse uma presença ali no quarto, me observando. E tudo isso culminou naqueles vultos que eu vi. Naquela coisa atrás de mim, enquanto eu escovava o cabelo. Cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi pedir pro Altair se livrar daquelas tralhas. Olha, fiquei até com pena, porque de me desfazer do bidê, do criado mudo. Mas achei melhor dar crédito às palavras daquela benzedeira e ver se funcionava. E a coisa mais incrível do mundo, depois que aquelas coisas saíram ali do meu quarto, tudo voltou à normalidade ali no puxado. A sensação é de que aquela energia que eu sentia pairando no ar tinha sido levada junto com os móveis. Minha sogra não entendeu por que eu pedi para o Altair se livrar daquilo tudo. Chegou a perguntar.
Mas por que você botou no lixo aquelas coisas, filha? Tava tudo praticamente novo. Era só trocar aquele espelho. Olha, eu podia ter contado para ela. Eu podia, mas acabei não contando. Sei lá, fiquei com medo de ela ficar magoada, ressentida. Até porque a Daiane era sobrinha dela. Só que naquele mesmo dia, escutei ela conversando com meu marido sobre essa questão dos móveis. De eu ter pedido para ele jogar tudo fora. E no meio da conversa, escutei uma coisa que me deixou de queixo caído. Gelei quando minha sogra falou aquilo. Escuta, será que ela descobriu que você tinha aquele caso com a Daiane, Daiane? E por isso tomou essa atitude de jogar tudo fora? Não sei, mãe. Acho que não, né? De que maneira que ela ia descobrir? Só se a Daiane falou alguma coisa para ela. Não, isso não. Depois daquele dia que ela trouxe os móveis aqui, a Daiane nem veio mais aqui. Só se ela descobriu de outro jeito. Eu falei para você que essa coisa da tua prima aí não ia terminar bem. Você se afastou mesmo dela, filho? Tem certeza? Claro que sim, mãe. Depois que eu e Larissa começamos a namorar, eu nunca mais tive nada com ela. Juro por Deus. Mas e ela? Nunca mais veio atrás de você? Onde já se viu? Casada com 3 filhos e correndo atrás de outro cara? Eu escutei toda aquela conversa. Quando percebi do que se tratava, eu prometi a mim mesmo, a daqui não saio. Quero escutar tudo. E o pior é que escutei mesmo. Não sei como não passei mal. Fiquei tremendo ali naquele varal de roupas, onde estava entendendo tudo que tinha acontecido no passado, que não era só aquilo que eu imaginava, aquilo que a minha sogra tinha me contado. Eles lá dentro da casa e eu ali. Quer dizer então que os dois tinham sido amantes, mesmo a Daiane tendo sido casada. E continuado a ser, né? Pelo que eu entendi, ele só se afastou dela depois que me conheceu, que a gente começou a ficar junto. Por isso, aquele dia que nos vimos pela primeira vez, ela ficou me medindo, chegou a dizer: então é você a mulher que virou a cabeça do meu primo? Ela era amante dele. Então a paixão que ela sentia não era coisa do passado. Ela ainda devia gostar dele. Claro que não deve ter gostado de saber que a gente estava junto. Eu esperando um filho dele, inclusive. E olha, depois que eu soube de tudo, não tive mais dúvidas de que era aquela mulher que devia ter feito algum serviço por aí, um trabalho naqueles móveis que me deu. Tudo para me prejudicar. Quem sabe até para me fazer separar do meu marido. Tudo começou exatamente quando eu ganhei aqueles móveis dela. Inclusive, depois que me livrei de tudo, tudo voltou a ser como antes. Assim, de um dia para o outro. Coincidência? Ah, não. Mas não mesmo. Diz que ela ficou brava quando soube que eu não estava mais com os móveis. Ficou ofendida. Nunca acreditei nessas coisas assim, sabe? Mas depois de tudo que me aconteceu, eu me dei conta de que era mesmo como aquela benzedeira falou. Tem muito mal nesse mundo e o mal opera de um jeito que a gente não faz nem ideia. Graças a Deus, acabei jogando tudo aquilo fora, até porque, mesmo sem nunca ter acreditado, quando acontece uma coisa como aconteceu comigo, você passa a acreditar. E quer saber? Nem sei se acredito ou não, só sei dizer uma coisa. Tomei a atitude, sabe, como se acreditasse. E ficou tudo bem de novo. Para mim isso basta. Quem sabe eu
Sei lá, se continuasse daquele jeito que foi, quem sabe eu tivesse ficado até louca. Ou então feito alguma loucura. Tivesse perdido meu bebê, por exemplo, me separado do Altair. Sei lá o que podia acontecer. Eu estava pior a cada dia que passava. Talvez fosse essa a verdadeira intenção dessa mulher. Ela era amante do meu marido. Os dois haviam tido um caso antes dela me conhecer. Quem sabe ela nunca tenha aceitado o fim do caso deles. Quem sabe tenha feito um trabalho naquelas coisas que ela me deu só para me prejudicar, para me enlouquecer, ou pelo menos para me tirar do caminho.